Minha amiga e meu amigo, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos, brigando pela democracia brasileira e denunciando os arroubos autoritários pela ditadura de toga aqui no Brasil, tem uma mensagem extremamente importante a todos os brasileiros. Assista, logo em seguida eu volto com os comentários. Vocês sabiam que a esquerda passou anos viajando o mundo para falar mal da justiça brasileira? Em 2016, a própria Dilma foi até a ONU dizer que o impeachment dela foi golpe, mesmo tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional e confirmado pelo STF. Isso é respeitar a democracia? E não parou por aí, não. Quando Lula foi preso por corrupção, a esquerda correu para a ONU de novo, dizendo que ele era vítima, que era inocente. Fizeram campanha fora do Brasil, foram para a Europa, pediram apoio na OEA, na ONU, no Tribunal de Direitos Humanos. A Jornada Mundial Lula Livre já tem atos confirmados no dia 7 em diversas cidades da Europa. Tudo para dizer que a justiça brasileira não valia nada. Criaram a história do Lula Livre, fizeram barulho lá fora, enquanto dentro do Brasil o povo sofria com desemprego, a maior crise da história da nossa república e a corrupção que eles mesmos deixaram. Usaram descaradamente os tribunais internacionais como palco para atacar o nosso país. E agora eu, que denuncio as verdadeiras violações de direitos humanos e perseguições políticas, essas mesmas pessoas aí pedem para que o Moraes confisque o meu passaporte e me prenda por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Dá para acreditar? Moraes, o Lula e o PT, eles não defendem democracia. Eles defendem só os seus próprios interesses. Minha amiga e meu amigo, fazer o que Eduardo está fazendo não é falar mal do Brasil, é lutar por democracia. E essa prática já foi e é adotada por vários líderes políticos ao redor do mundo, que fugindo dos seus países onde impera a ditadura, se abriga em outro país onde tem a liberdade de brigar por democracia para ele. Foi assim com Nelson Mandela, quando saiu da prisão e girou o mundo denunciando o apartheid. Inclusive teve aqui no meu estado, estado do Espírito Santo, e eu, como um jovem soldado, fiz a segurança no perímetro aonde ele se encontrava. Foi assim com Falem Gulam. Falem Gulam veio a óbito aproximadamente uns 4, 5 meses, morava nos Estados Unidos e era o líder da oposição na Turquia. E ele fazia justamente esse trabalho, denunciar as arbitrariedades naquele país. O jornalista Khashoggi, que foi esquartejado a mando do príncipe da Arábia Saudita, denunciava os desmandos na Arábia Saudita, mas morava nos Estados Unidos e foi atraído para a embaixada, onde tiraram a embaixada turca nos Estados Unidos, aonde tiraram sua vida. Fala mal, senhoras e senhores. É o que a esquerda faz. Indo nesses congressos, como o próprio Lula falou, que aqui no Brasil tem 10, 30 milhões de crianças passando fome, e depois o próprio falou que era mentira e conta o caso caindo nas gargalhadas. Fala mal do Brasil é quando os ministros do Supremo Tribunal Federal vai nesses eventos de quinta categoria nos Estados Unidos, em Londres, em Madrid, falar mal do Brasil. E isso acontecia com frequência quando o presidente era Bolsonaro, que ele viajava o mundo falando que aqui existia uma ditadura, quando na verdade ditadura é o que estamos vendo hoje. Minha amiga e meu amigo, fato é que os homens do sistema sentiram o golpe. Eduardo Bolsonaro deu um checkmate no sistema e pegou todos no contrapé. Até ontem, eles estavam fazendo chacotas com o Eduardo Bolsonaro, o chamando de bananinha, dizendo que ele foi para os Estados Unidos para fritar hambúrguer, não é mesmo? Chacotas em cima de chacotas. Enquanto eles estavam aqui fazendo chacota, ele estava lá
articulando e mostrando o verdadeiro Brasil que o mundo até então não conhecia. Que o mundo achava que aqui era uma democracia, quando na verdade é uma ditadura e brutal. Eles sentiram o golpe e agora querem criar essa pecha de que Eduardo Bolsonaro está conspirando contra o país. Não, não. Ele está salvando o nosso país e a nossa democracia. Ele não é um conspirador, ele é um herói nacional, que em breve vai voltar para a sua terra, vai voltar para o nosso país, e nós temos o dever moral de recebê-lo aos milhões no aeroporto de uma forma calorosa, como se recebe um herói de guerra que volta para o seu país depois de uma vitória triunfante. E é isso que está sendo, vitória triunfante. O sistema, os ministros e outras autoridades estão com medo do governo americano porque sanções serão aplicadas. Mas a verdade é que essas pessoas alvos dessas possíveis sanções, elas estão sendo porque fizeram maus feitos contra cidadãos americanos e empresas americanas, ferindo a soberania daquele país. Ainda não chegou às punições pelos maus feitos contra brasileiro aqui dentro do Brasil. Essa ainda virá. Aguarde. Minha amiga e meu amigo, Eduardo Bolsonaro está no caminho certo. O que ele está fazendo é um trabalho campeão, se mostrando um verdadeiro líder, preparado e qualificado. Está defendendo o nosso Brasil com maestria, mostrando ao mundo o verdadeiro quadro em que o Brasil vive. Esse rapaz não é um conspirador. Esse rapaz é um libertador do nosso país. Eduardo Bolsonaro. Grave esse nome. Merece nosso respeito.